Bom, é, primeiro eu queria me apresentar um pouco, né? Eu sou pesquisador do Núcleo de Pesquisa em Relações Internacionais, na Universidade de São Paulo. Também sou um pesquisador do Núcleo de Estudos e Análises Internacionais da Unesp, aqui na capital. E, e atualmente eu desenvolvo pesquisas sobre política da China para o Sudeste Asiático e também pesquisas no campo da do campo de estudos da democratização e estudos de segurança, né? E o artigo que eu escolhi apresentar hoje chama-se Laços Chineses, Influência e a Transição do Camboja para o Autoritarismo Hegemônico. O artigo ele foi escrito pelo pesquisador Neil Laughlin, que é professor de política comparada da City University de Londres, e ele se foca nos estudos sobre regimes autoritários e investimentos chineses no Sudeste Asiático, especialmente no Camboja. Mas eu acho que antes de apresentar esse texto, seria importante compreendermos em que contexto ele se insere, né? Porque, na verdade, ele está dentro de uma área de pesquisa que é a área de pesquisa sobre promoção autocrática, né? Que é um campo de estudos dentro da área de pesquisa sobre democratização, né? E é importante entendermos que o campo de estudo sobre promoção autocrática, ele vem se alargando nos últimos anos, porque tradicionalmente essa área era dominada pelos estudos de promoção da democracia, e atualmente nós temos uma produção ainda maior relativa aos estudos sobre promoção autocrática. Então, o que é a promoção autocrática? Bom, ela pode ser entendida como tentativas deliberadas de influenciar um regime numa direção antidemocrática e por meio de processos não intencionais, como a difusão de valores autoritários através das fronteiras e o empréstimo de modelos estrangeiros de governo autoritário e suas instituições. Ou seja, a promoção autocrática ela pode ocorrer, então, tanto de forma ativa quanto de forma passiva. E por que os países se engajam, né, na promoção autocrática, né? Porque eles agem para que outros regimes se tornem ainda mais autocráticos ou porque eles promovem a corrosão de democracias consolidadas. Bom, isso ocorre principalmente devido a quatro motivações principais. Pode ser devido ao idealismo, né? Determinado país autocrático ele pode acreditar que que valores autoritários eles são superiores a valores democráticos, né? Outra questão também, outra motivação que também pode levar um país a adotar esse tipo de atividade é por razões econômicas, pois para países autocráticos é interessante a manutenção de de regimes autocráticos amigáveis no poder, de forma a proteger os seus investimentos naquele país, e também eles entendem que a manutenção de um regime autoritário em outra nação ela é importante para a manutenção de um ambiente de investimentos estável e previsível, ou seja, é algo que beneficia os seus investimentos no exterior. A terceira motivação é para evitar repercussões ideológicas, no sentido de que regimes autoritários temem que ondas de democratização tomem as regiões onde eles se encontram, pois nós sabemos que as ondas de democratização, elas muitas vezes elas podem se espalhar por regiões contíguas, né? Existe uma contaminação democrática, né? Um exemplo mais famoso foi a Primavera Árabe, em 2011, que se espalhou rapidamente por diversos países na região. Então, para países autoritários que promovem a autocracia em outras nações, para eles é interessante
formaram uma espécie de cordão sanitário de autocracias em torno deles, de forma a evitar que os ventos da democracia passem a soprar na região onde eles se encontram. E, por fim, também por interesses geopolíticos, pois, como já havia dito, a manutenção de regimes autoritários amigáveis pode ser interessante para o país que está promovendo a autocracia, porque esses regimes vão manter as alianças que possuem com ele ao longo do tempo e também aumenta a previsibilidade para, para esses regimes, né? E também é interessante notar que tanto democracias quanto autocracias podem agir de forma ativa ou passiva na promoção de autocracias no exterior. Por exemplo, os Estados Unidos, durante a Guerra Fria, ele apoiou golpes de Estado e regimes autocráticos na América Latina e no Sudeste Asiático, por exemplo, como apoio à ditadura do Marcos nas Filipinas e do Suharto na Indonésia. Mas a discussão sobre a promoção da autocracia ganhou força, especialmente a partir do fortalecimento econômico e militar de grandes potências autocráticas como a China e a Rússia a partir do início do século XXI. Então, a promoção autocrática ela também explica muito bem o comportamento de grandes potências autoritárias, como a China e a Rússia, e também de potências médias que são autoritárias, como o Irã, né, e a Arábia Saudita, por exemplo, de modo que a promoção autocrática ela atende aos seus interesses, aos interesses de sua política externa. Bom, e essa discussão ela também ganha força porque atualmente nós estamos vivendo uma nova onda de autocratização ao redor do mundo, né? Bom, primeiro é interessante entender o que são essas ondas, que o conceito de ondas, né, de democratização, ela foi primeiro desenvolvido pelo cientista político americano Samuel Huntington, foi um dos grandes cientistas políticos do século XX, foi professor de Harvard, escreveu um livro famoso sobre o choque das civilizações, e ele entende essas ondas de democratização como um conjunto de transições de regimes autocráticos para regimes democráticos que ocorrem concomitantemente dentro de um determinado período de tempo e que supera as mudanças de reversão de regime. E ele, no estudo dele, né, ele entende que ocorreram três grandes ondas de democratização, a primeira entre 1826 e 1926, que foi seguida por uma onda de autocratização. Depois nós temos uma segunda onda de democratização entre 1943 e 1962, que foi novamente sucedida por uma onda reversa. E, finalmente, nós temos a terceira onda de democratização, iniciada em 1974, com a Revolução dos Cravos, em Portugal. E o número de democracias se expandiu de forma constante desde 74, né, todos os anos até 2007, quando passa a ocorrer um declínio acentuado de países democratizantes, e essa onda atinge o mínimo em 2017, e muitos analistas consideram que essa onda termina em 2017, enquanto outros dizem que ela ainda está ocorrendo, mas em uma velocidade muito menor, né? E, ao mesmo tempo, observou-se a ascensão de uma nova onda de autocratização a partir de 1994, que atinge o seu pico justamente em 2017, quando os países que estavam sofrendo retrocesso democrático superaram numericamente os países que estavam se democratizando. E em 2021, né, 70% da população mundial estava vivendo sob regimes autocráticos, ou 5,4 bilhões de pessoas. Né, então essa discussão sobre promoção da autocracia ela se torna ainda mais importante num contexto de ascensão, né, de regimes autocráticos ao redor do mundo. E outro dado interessante é que, diferentemente do que ocorreu no século XX, as principais formas de colapso democrático, elas não têm ocorrido
devido a golpes de Estado ou autogolpes, mas devido a processos de regressão democrática capitaneados por governantes eleitos de viés autoritário, né, como tem ocorrido na Índia, né, também nas Filipinas, com o Duterte, na Índia com o Modi, na Indonésia com o Joko Widodo, né? Então, só apenas para citar alguns exemplos. Bom, e também acho que dois conceitos importantes de entendermos para a leitura desse artigo são os conceitos de linkage e leverage, né? Que são considerados os dois principais mecanismos internacionais de mudança de regime, né? Esses dois conceitos eles foram inicialmente criados pelos pesquisadores Lucan Way e Steven Levitsky, né, que até recentemente escreveu um livro bastante famoso chamado Como as Democracias Morrem, né? E eles desenvolvem esses dois conceitos para explicar esses mecanismos de promoção, que era para explicar os mecanismos de promoção da democracia, né? Como grandes potências promove a democracia em outros países. Então, nós temos os conceitos de linkage, que são os laços, e o conceito de leverage, né? Seria a influência. E, bom, a influência e laços têm diferentes mecanismos de funcionamento, né? No caso da promoção da democracia, a pressão da influência ocidental pode ser exercida de várias maneiras, incluindo condicionalidade positiva, sanções punitivas, persuasão diplomática e força militar. E a influência está enraizada principalmente no tamanho e na força dos estados e economias dos países, pois estados fracos, economias pequenas e dependentes de ajuda são mais vulneráveis à pressão externa do que países maiores com poder militar, ou um poderio econômico substancial. Já os laços podem ser divididos em 5 dimensões. Podem ser laços econômicos, que incluem comércio, investimento, crédito e fluxos de ajuda bilaterais e multilaterais, laços geopolíticos, que abrangem laços com governos ocidentais e participação em alianças, tratados e organizações internacionais lideradas pelo Ocidente. Também há os laços sociais, que são o fluxo de pessoas através das fronteiras, como migração e turismo, e laços de comunicação, que são relativos aos fluxos de informação, que incluem infraestrutura de comunicação e telecomunicações transfronteiriças, e articulação transnacional da sociedade civil, inclui laços locais com organizações não governamentais e grupos religiosos cuja sede é no Ocidente. E, bom, posteriormente, a partir dessa pesquisa, o pesquisador irlandês Oisin Tansey demonstrou que os conceitos de linkage e leverage também podem funcionar como mecanismos de promoção da autocracia, né, e isso nós vamos analisar mais para frente. Então, a ideia de trazer esse artigo sobre a forma como a China promove a autocracia no Camboja, na verdade, ele é um estudo de caso dentro dessa área de pesquisa sobre promoção da autocracia. Então, bom, o artigo considera o papel da China durante a crise política no Camboja entre 2012 e 2018, que consolidou o Partido Popular do Camboja no poder durante a transição do regime do autoritarismo competitivo para o hegemônico. E a pesquisa considera que as relações entre a China e o Camboja, por meio do quadro dos laços autoritários, de modo que tratam, eles concebem, a pesquisa concebe, né, os laços autoritários como laços entre regimes autoritários, através de um espectro de dimensões políticas, econômicas, militares ou sociais. E, especificamente, a pesquisa usa o Within Case Analysis, né, uma análise aprofundada de um caso, para examinar em detalhes o processo da transição de regime no Camboja e os esforços do PPC para elevar os laços com a China a fim de melhorar sua posição no plano doméstico durante um momento de crise política. Então, bom, e além das dimensões de influência e dos laços, né, do leverage linkage, o artigo também faz referência a outros processos de difusão autoritária, como a cooperação, a coordenação e a emulação.
O, e o artigo situa a transição do Camboja em um contexto de crescente rivalidade entre a China e os Estados Unidos, o que influencia os cálculos do PPC ao lidar com a crise doméstica e ao se adaptar ao novo contexto geoestratégico. Isso também explica a influência exercida pela China sobre o Camboja a fim de beneficiar seus interesses estratégicos. Bom, então os principais resultados da pesquisa são o fato de que o estudo demonstra que os laços com a China foram um fator estabilizante na transição do Camboja, apoiando a tese dos laços autoritários. Também demonstra que a oferta de ajuda e investimento por parte da China, que não exige observância de práticas democráticas por parte de seus receptores, parece ter reduzido a eficácia da promoção da democracia no Camboja. E terceiro, ilumina as estratégias adaptativas do PPC e a adoção de discursos chineses sobre normas de não intervenção em assuntos domésticos e o direito coletivo ao desenvolvimento, que sugerem o poder narrativo de afirmações autoritárias de legitimidade. Além disso, a China aprofundou a dependência do PPC em relação a ela para atender aos seus interesses militares e estratégicos, demonstrando a importância dos laços para exercer a influência, né, a importância do linkage para exercer o leverage. E é uma pesquisa bastante robusta, porque ela foi realizada a partir de uma pesquisa de campo pelo autor em 2017 e 2020, também usa diversas fontes primárias, como documentos internos do PPC, discursos realizados pelo primeiro-ministro Hun Sen, pela elite, a mídia online, relatórios de ONGs, e além de entrevistas com membros do governo, analistas, que são somente preocupados com questões de o que explica a sobrevivência do regime do PPC desde 1979 e como as relações externas do partido mudaram ao longo do tempo. Bom, primeiro o autor ele situa o Camboja na terceira onda de autocratização, né, que nós já mencionamos, e ele considera que o Camboja faz parte dessa terceira onda porque ele apresentou um aprofundamento do seu regime autocrático, né, um aprofundamento da repressão, pois ele se transforma de um regime autocrático competitivo, porque apesar dele ser um regime dominado por um partido, ele até recentemente permitia a existência de uma oposição política organizada, mas durante esse período de crise ele reprime essa oposição política, né? O partido opositor, né, o Partido Nacional para o Resgate do Camboja, ele é banido do país, e também ele recrudesce a repressão contra dissidentes e membros de organizações não governamentais, ativistas de direitos humanos, ou seja, ele deixa de ser um país marcado pelo autoritarismo competitivo e passa a ser um país dominado pelo autoritarismo hegemônico, né? E então, na pesquisa, o Laughlin ele traz os quatro mecanismos dos laços autoritários, né, que foram desenvolvidos pelo Ushin Tensei, que são o primeiro são os incentivos entre importantes apoiadores domésticos do regime, como militares ou grupos empresariais, para manter status quo e evitar ações que possam pôr em perigo ou desafiar o apoio ou outros benefícios que eles recebem por meio de laços estrangeiros existentes. O segundo são os laços com regimes autoritários, que enfraquecem os regimes democratizantes, e além do... Né, e também, nesses casos, o vínculo autoritário fornece uma alternativa ao status de par internacional e uma fonte de legitimidade e estabilidade para os regimes em crise. O terceiro são o fato de que os membros do partido, os membros, a elite da potência autoritária em questão, ela pode fornecer assistência financeira direta a regimes parceiros autoritários, fornecendo apoio para garantir a sua sobrevivência. E o quarto é o fato de que os laços estreitos entre regimes autoritários pode facilitar
os processos de aprendizagem e estimular a emulação de táticas autoritárias em momentos em que o regime em crise procura encontrar formas de garantir sua sobrevivência. Né, e também ele traz uma questão interessante acerca do soft power, do autoritarismo, porque a literatura sobre autoritarismo internacional tende a subestimar o soft power do autoritarismo em sua atratividade ideológica, particularmente em contraste à democracia liberal. No entanto, evidências da transição do Camboja sugerem que o poder narrativo da China tem sido significativo para o PPC defender sua legitimidade e justificar ações repressivas a serviço da sobrevivência de seu regime. Como todos os regimes, o PPC faz reivindicações de legitimidade que funcionam paralelamente à sua capacidade de cooptar grupos sociais importantes e reprimir dissidentes a fim de preservar a estabilidade do regime. Então, ele passa a fazer um estudo de como ocorreu a transição do Camboja do autoritarismo competitivo para o hegemônico, e ele mostra que essa transição foi estimulada pelo surgimento de uma oposição política unida no Partido para o Resgate Nacional do Camboja, o PRNC, em 2012, e nas eleições de 2013 o PRNC conseguiu canalizar o descontentamento entre as comunidades rurais, jovens e trabalhadores insatisfeitos com o PPC, para de modo que adquiriu uma força eleitoral inesperadamente potente, quase derrubando o PPC naquela eleição. A ameaça da oposição só cresceu durante o período de crise e foi ferozmente reprimida pelas forças de segurança politizadas do regime, mas que pouco fizeram para atenuar a crescente popularidade eleitoral. A extensão dessa popularidade ficou clara nas eleições locais em agosto de 2017, quando a participação da oposição nas urnas sinaliza aos observadores e ao PPC que o PRNC poderia conquistar a maioria nas eleições nacionais marcadas para o julho do ano seguinte. Em meio a uma repressão mais ampla à sociedade civil, violações das liberdades civis básicas e monopolização da mídia e da lei, em novembro de 2017, a Suprema Corte, que é partidária do PPC, dissolveu o partido de oposição e prendeu seu líder, o Kem Sokha. Em 2018, pela primeira vez em 25 anos, o Camboja realizou efetivamente eleições de partido único, marcando o desfecho da transição para o autoritarismo hegemônico. E também é interessante notar que, na visão do PPC, a estratégia da China é continuar a crescer fortemente, intensificando seus laços com os países regionais, e está determinado que a região do Ásia-Pacífico é a região que lida com os interesses chineses mais importantes, ou seja, a China ela tem, nos últimos anos, buscado garantir a sua supremacia na região da Ásia-Pacífico, e o interesse último da China no futuro, expulsar a presença da Marinha Americana da região, para que ela se torne a potência dominante naquela área, da mesma forma que os Estados Unidos fizeram no início do século XX com a doutrina Monroe, né, para as Américas. Então, em julho de 2015, em um comunicado privado para os membros da sua unidade de guarda-costas, o Hun Sen explicou a necessidade de avançar para relações mais estreitas com a China, afirmando que o governo não deve permitir que ninguém aperte sua mão para pisar no seu pé. Ele fez essa referência, que é uma referência à intromissão dos Estados Unidos nos assuntos do Camboja. E também, a partir disso, o PPC ele passa a usar os laços com a China para a sobrevivência do regime, pois o PPC aprofundou seus laços com a China para melhorar sua posição doméstica por meio de sua transição para o autoritarismo hegemônico e se posicionou dentro da dinâmica geoestratégica diante das rivalidades entre as grandes potências na Ásia. A estabilidade do regime é dependente de justificativas exógenas, refletindo o enfraquecimento do seu apoio entre o eleitorado cambojano, ao mesmo tempo em que fortalece o apoio do PPC entre atores estratégicos de elite que reforça os fundamentos repressivos do governo do PPC. Então, como que o PPC se utiliza desses laços para a sua sobrevivência no poder e para esmagar a oposição?
Uma das principais mecanismos é o fato de que o PPC ele usa esses recursos da China como forma de manter uma rede de clientelismo com membros da elite política e econômica cambojana, como forma de manter o seu apoio no longo prazo. E, além disso, os investimentos chineses também são usados pelo partido como forma de manter a sua legitimidade entre o povo, pois houve uma pesquisa interna do partido, de 2016, que sugeriu que o desenvolvimento de infraestrutura de estradas, pontes e obras públicas foi, de fato, a fonte mais forte de legitimidade do PPC entre os cambojanos comuns. No entanto, isso não se traduziu em apoio eleitoral suficiente para manter um sistema autoritário competitivo, pois a corrupção e outras políticas minaram a legitimidade desenvolvimentista do PPC. Além disso, os investimentos chineses também ocorrem diretamente nas forças de segurança do Camboja, pois as forças de segurança também são um eleitorado importante do PPC que se beneficia do financiamento chinês. E no aparato político civil-militar do Camboja, os oficiais militares de alto escalão são simultaneamente membros do Comitê Central do PPC, o que lhes confere um papel político ao lado de suas funções militares. Os militares formam o principal instrumento de repressão que garante a estabilidade do PPC, tornando possível investimento e bem-estar econômico para o país. Por exemplo, as forças de segurança reprimiram brutalmente os protestos anti-regime em 2013 e 2014, e os militares receberam ajuda financeira direta da China durante o período de crise. E os oficiais e soldados de baixa patente também recebem recursos do clientelismo. Né? E também outro elemento interessante é que os investimentos chineses mitigam os efeitos das sanções do Ocidente contra membros do PPC. No nível individual, na esteira da crise política, sanções individuais foram impostas a magnatas e funcionários de segurança alinhados ao PPC, por exemplo, ao maior empresário do ramo de extração de madeira do Camboja, o Tripp Pep, que foi punido pelos Estados Unidos sob o Magnitsky Act em 2019, né, que é uma lei que existe nos Estados Unidos voltada a punir membros de partidos que violam direitos, de países que violam direitos humanos, né? Inclusive, os Estados Unidos aplicaram essa lei recentemente contra membros do Partido Comunista da China, principalmente devido às violações de direitos humanos em Hong Kong, contra os manifestantes de Hong Kong e também contra os uigures, da província de Xinjiang. Então, no caso do Camboja, a China ela reduziu os impactos econômicos dessas sanções contra membros do PPC e de modo que, no caso desse magnata de extração de madeira, ele assinou um acordo com os chineses para construir um novo porto marítimo na província meridional de Kampot, onde também possui um projeto de 400 milhões de dólares para a construção de um parque industrial e uma refinaria de petróleo. E no nível macroeconômico, em 2020, a China e o Camboja anunciaram um livre acordo comercial que espera mitigar os impactos da suspensão parcial do acesso preferencial do Camboja ao mercado interno da União Europeia, que é também um outro ator importante na promoção da democracia no Camboja. E esse movimento também está sendo considerado pelos Estados Unidos. E, além disso, membros de ONGs de direitos humanos indicam que relações mais estreitas com a China restringem a possibilidade de novas ações e influência de países democráticos para pressionar o Camboja a respeitar suas obrigações internacionais de direitos humanos. Além disso, esses laços com a China evitam o isolamento internacional do país, né? Então, também outra forma que os laços com a China auxiliam na sobrevivência do PPC como o partido que domina o governo é o fato do partido se utilizar das narrativas chinesas
perante seu eleitorado. Pois, por exemplo, no caso do PPC, ele tem se utilizado muito das narrativas chinesas relativo às ideias de não intervenção em assuntos internos e também a ideia de direito coletivo ao desenvolvimento, somente a fim de legitimar a autocracia no país. A ênfase no direito ao desenvolvimento abriu a porta para outros regimes autoritários ecoarem esse sentimento em apoio aos seus próprios interesses políticos, né? Na verdade, essa ideia de direito ao desenvolvimento é um discurso do Partido Comunista Chinês, né? Já existe há bastante tempo. E no Camboja, essa retórica foi totalmente adotada pelo PPC para justificar a dissolução da oposição, sob o fundamento de que o PPC deve proteger a estabilidade pelo banimento da oposição estabilizadora, protegendo assim o direito ao desenvolvimento. E se exibe ainda as capacidades adaptativas do PPC em moldar e responder ameaças ao seu governo. E, ao mesmo tempo, o PPC apresenta os Estados Unidos como a principal das forças internas que impulsionam a instabilidade no país, e o partido de oposição, né, o PRNC, é descrito como um cavalo de Troia para os Estados Unidos perseguirem seus interesses por meio da mudança de regime. E à medida que a crise se desenrolava em 2013, altos funcionários do PPC lançaram ataques violentos em público contra o apoio dos Estados Unidos à oposição política, o que consideravam como injusto e tendencioso. E, enquanto em privado, já estavam moldando a narrativa que acabaria por ser usada para justificar a decisão de dissolver o PRNC e de enfraquecer as relações políticas com os países democráticos em favor de relações mais estreitas com a China. E Hun Sen regularmente indica em discursos públicos que a soberania é a pedra angular das relações entre o Camboja e a China, que é contrastada com a intromissão e interferência de outros países. E em 2019 ele observou que o respeito pela independência, soberania e benefício mútuo é a característica especial em nossas relações, né? Falando das relações com Pequim. E também outro dado interessante é que há uma forte cooperação entre os meios de comunicação cambojanos e chineses, como os veículos governistas do Camboja, o Fresh News e o DAP, que reproduzem regularmente conteúdo da mídia estatal chinesa, traduzido para o Khmer, além da produção de artigos por think tanks que reproduzem a retórica do PPC, esta sempre amigável à China. E outro dado interessante é que essa grande necessidade do PPC em se utilizar dos laços com a China para sua manutenção no poder demonstra a fraqueza dos laços entre o partido e o povo cambojano. Pois o PPC ele continua a governar sobre bases contenciosas entre a população mais ampla, o que percebe-se especialmente pela repressão à liberdade de imprensa e agressão à sociedade civil e vozes dissidentes, que foram elementos-chave que significaram sua transição para o autoritarismo hegemônico. E, ao mesmo tempo, há um aumento da presença militar da China no Camboja, ou seja, a expansão da influência da China no Camboja também atende aos seus interesses geoestratégicos e militares no Sudeste Asiático. E exemplo disso ocorreu durante o encontro da ASEAN em 2012, novamente em 2016, quando Phnom Penh se recusou a assinar um comunicado conjunto sobre o Mar do Sul da China, discordando da posição da China. Foi a primeira vez na história da organização que o bloco falhou em fazê-lo de forma unânime. E é importante lembrar que há uma grande disputa entre a China e os países do Sudeste Asiático em torno do território do Mar do Sul da China, pois a China ela reivindica a região como território seu, né, por meio do mapa da linha dos 9 traços, né, que é um mapa criado nos anos 50, que afirma que o Mar do Sul da China faz parte do território chinês, e esse território ele é disputado com praticamente todos os países do Sudeste Asiático, especialmente com as Filipinas, a Indonésia, o Vietnã, Brunei,
a Malásia e, e a Tailândia, além de Taiwan, que também reivindica a região. E justamente a China tem se utilizado do apoio do Camboja para minar a existência de um consenso no Sudeste Asiático em torno dessa questão. Bom, e além disso, outra evidência, né, do aumento da presença militar da China no Camboja é o fato de que o governo cambojano cancelou abruptamente a sua operação de treinamento conjunto, que era o Anchor Sentinel, que era um treinamento conjunto a ser realizado com o exército dos Estados Unidos em 2017. Mas, o Camboja justifica esse cancelamento alegando que as Forças Armadas tiveram que se concentrar em outros assuntos de trabalho no momento, como manter a segurança nas eleições municipais daquele ano. Porém, os exercícios conjuntos com as Forças Armadas da China, que são os exercícios Golden Dragon, ocorreram sem problemas. Então, também é mais um elemento, mais uma evidência que demonstra como a China ela vem minando também a presença americana no Sudeste Asiático, por meio da sua influência econômica, política e militar. Bom, e também há dois projetos em andamento que beneficiam a atividade militar chinesa na costa meridional do Camboja. Né? O primeiro diz respeito ao desenvolvimento comercial na província de Kokon, que é na cidade de Darasakor, que é o fato de que houve um grande investimento chinês para a melhoria da infraestrutura de Darasakor, e é uma infraestrutura que também pode ser usada para fins militares, pois tem se construído um grande número de pontes, estradas e uma pista mais longa do que as existentes entre Phnom Penh e Siem Reap, que é capaz de acomodar grandes aeronaves de nível militar, e essa pista corresponde aos esforços cambojanos para atualizar as capacidades de sua força aérea, com o apoio da China, e é um acordo que pode se estender à compra de novas aeronaves militares chinesas. E o segundo projeto diz respeito à presença militar chinesa na base naval de Ream. Já parece haver atividades significativas do Exército de Libertação Popular, em Ream, que é o exército chinês, e os chineses querem formalmente criar uma base de apoio lá, porque em tempos de conflito os chineses poderiam usar o porto de Sihanoukville de qualquer maneira. E tem havido uma extensa modernização da infraestrutura, incluindo a construção de estradas entre Sihanoukville e Ream. Além disso, há exercícios de treinamento e cursos de língua chinesa fornecidos aos oficiais da Marinha do Camboja que estão na base. Porém, ao mesmo tempo, também há um crescente sentimento anti-China entre a população cambojana nos últimos 5 anos, que é alimentado pelo Partido Nacional de Resgate do Camboja, né, atualmente fora do poder. O PPC ele é retratado pelo PNRC como fantoche da China, e isso parece ressoar mais para os cambojanos comuns do que o discurso do PPC de que está ocorrendo uma intromissão dos Estados Unidos em sua política interna. E isso cria problemas políticos de longo prazo para o PPC, pois, embora vínculos mais estreitos com a China possam fortalecer os pilares coercitivos baseados no clientelismo da elite política, o partido terá que trabalhar mais para cumprir os prometidos benefícios de desenvolvimento de sua narrativa de estabilidade ligada ao controle repressivo do partido e ao investimento chinês. Então, como conclusão, Laughlin considera que as ligações autoritárias entre a China e o Camboja no contexto de transição do Camboja para o autoritarismo hegemônico. Os achados da pesquisa apoiam a tese dos laços, né, do linkage, que é a ideia de que laços autoritários estabilizam os regimes durante períodos de crise, podem prolongar a sua sobrevivência no poder,
E uma análise cuidadosa revelou que o PPC é mais adaptável do que anteriormente sugerido nas análises existentes, o que se percebe pela sua transição para o autoritarismo hegemônico. A pesquisa também sugere que, para o PPC, os laços com a China reforçam as redes clientelistas da elite e as fundações repressivas do governo, fornecendo validação externa na ausência da legitimidade popular, exposta pela necessidade do regime de transicionar de um sistema autoritário competitivo para um hegemônico. E, por fim, o artigo levantou novos insights com base em uma análise das mudanças nas condições geopolíticas em que esses laços operam, e a dependência do Camboja em relação à China está sendo alavancada por Pequim e apoiou seus interesses estratégicos, principalmente ao aceitar uma maior atividade militar chinesa dentro de suas fronteiras. E essa pesquisa é interessante porque ela traz ela ilumina a importância de que os pesquisadores deem atenção cuidadosa à complexa interação de forças endógenas e exógenas que moldam as transições de regime. Bom, eu acho que como apresentação do texto pode ser isso. Muito obrigado pela atenção. Muito obrigado, Gabriel, pela sua apresentação excelente. E agora a gente pode abrir, então, para a gente conversar, discutir, perguntar, enfim. Vocês podem ligar seus microfones, fiquem à vontade. Fala, Felipe. Posso ser o primeiro chato a perguntar? Sempre sou eu, cara, desculpa. É que eu adorei o tema da sua apresentação, muito boa. E eu estava pesquisando sobre esse escritor, né? E ele tem lá na página da Universidade de Leiden, onde ele já deu cursos, né? Acho que ele não é um docente ligado a lá, ele é ligado a Londres. Mas lá estava colocando Camboja como um dos carros-chefes dos trabalho científico dele. Eu gosto como ele resume lá, ele fala que ele está estudando como políticas de contendas, ou seja, de disputas internacionais, nesse caso, a China e os Estados Unidos, né, como disputando o bloco, dão forma a trajetórias institucionais dentro de regimes autoritários, em vez de ser o caso de que instituições são meras ferramentas nas mãos de ditadores para reprimir seletivamente quem está contra eles, né? Não é tão simples assim como eu acho que boa parte da história e da história das políticas internacionais lidaram com regimes autocráticos, de pensar que o Saddam Hussein é aquela figura que está destruindo tudo e ele é um protagonista dentro disso, e você formulou isso muito bem, você disse que existem forças endógenas, é claro, a gente pode pensar até na personalidade do Hun Sen, mas existem forças exógenas que são igualmente importantes, se não mais, para a gente pensar, né, por que esse partido, que não representa a totalidade do povo cambodiano, existem vozes anti-China dentro do Camboja, mas porque ele tem ocasião de ser fortalecido e ganhar poder no momento de crise institucional do Camboja, e eles estão em crise institucional desde os anos 70, basicamente. O Camboja foi um dos países mais destruídos pela Guerra do Vietnã, né? Depois veio o Khmer Vermelho, uma das grandes mortandades do século XX, e o próprio Vietnã teve que conter. Então, é uma história de ter inimigo em torno de você durante sua história inteira. Tal. E leva a um argumento que eu gostei muito também, como se formulou, do pessoal apontar para o partido de oposição, o PRNC, e dizer, ó, vocês são um cavalo de Troia das forças americanas. A gente não quer você aqui, e isso virar um slogan de campanha também. Não é só assim o partido justificando por que eles estão se tornando um autocrata e fazendo ruir o edifício institucional das democracias. É também ele mostrando para o povo a justificativa para ele fazer isso. Então, isso é muito interessante. Assim. Mas aí eu te pergunto uma coisa, contando, só deixando alguns dados de como os Estados Unidos se comportam em relação ao Camboja. Né? E a gente pensa a Guerra do Vietnã, beleza? O Camboja sofreu muito na mão de todos os países em volta, como eu mencionei, só que no dia 20 de
fevereiro de 2008, vazou na Wikileaks documentações importantíssimas sobre a atuação dos Estados Unidos fortalecendo e dando dinheiro para o Khmer Vermelho. Não foi só a China, né? Lógico, a China investiu, assim, acho que é 1 bilhão de dólares, valores atuais. Os Estados Unidos, no começo, investiu 10 milhões, é bem menos, mas houve sim, não houve nos Estados Unidos contra o Khmer Vermelho, mas simplesmente manipulando quem estivesse lá para garantir a estabilidade, né, e considerando que o Khmer Vermelho seria inimigo do Vietnã, então eu vou apoiar qualquer coisa que for contra o Vietnã, porque eu estou nessa disputa. E o resultado, né, é a destruição completa 25% da população do Camboja morreu, cara. É inacreditável, assim, o nível de mortandade, né? E os Estados Unidos volta a certas atitudes, agora não mais com o Henry Kissinger, mas com Mike Pompeo, no governo Trump, em que o Camboja é um dos países mais prejudicados pelo Covid e pelo aquecimento global, né? 79% da população vive em áreas rurais, o aquecimento global, assim, acho que ele vai ser destrutivo, e está sendo já a curto prazo, só para Tuvalu e para os países do Pacífico que vão desaparecer, né? A água vai passar por cima deles. Mas logo depois desses países, o Camboja é o país que vai ser mais prejudicado, né, com isso tudo. E no caso do Covid, foi uma coisa muito, muito trágica assim, para a política internacional, porque o Trump e o Mike Pompeo simplesmente cortou tudo que eles tinham e colocaram sanções na história de um país rural, na dificuldade que eles estão passando, e assim, né, deixaram eles largados no começo da pandemia de Covid. O que a China fez? Na hora, a China colocou o Camboja nos planos deles, né, do RCEP, e o PIB do Camboja aumentou 2%, assim. A China tem esse poder, né, de fazer isso. E falou, vocês não querem o Camboja para o seu lado? A gente pega para o nosso lado, né? Então, os Estados Unidos, assim, eu sei que não é muito técnico o termo que eu vou usar, mas os Estados Unidos agem como gangster no Sudeste Asiático, desde sempre. E existe uma pouca credibilidade da atitude do governo dos Estados Unidos, independente de qual partido estiver no poder, né? E eu pergunto, quando você fala dos 4 motivos que o autor defende para um regime se tornar autocrático e se manter como tal, não existiria um 5º motivo, que é simplesmente um motivo de raiz histórica, e do histórico e credibilidade que um bloco tem ou não tem em determinada região. Será que isso não é um fator importantíssimo, que não existe uma palavra desse autor falando sobre isso? Né? E dá até para pensar a ASEAN. Assim, a ASEAN também está do lado da China muito mais do que está dos Estados Unidos. E existe e uma das reclamações que eu vi do Hun Sen, eu já vou acabar o que estou falando, é que, beleza, quando vocês oferecem uma sanção contra a gente, tanto a União Europeia quanto os Estados Unidos em 2020, né? Vocês colocam as cartas na mesa e falam, a gente é um regime de partido único, autocrático, a gente não preza pela democracia, mas e Singapura, e Laos e Vietnã, que está aqui do meu lado, vocês não colocam sanções? Né? E o Hun Sen falou isso na mídia internacional, isso não foi respondido pelo Mike Pompeo, né? E eu te pergunto, assim, que outros fatores a gente precisa para entender o que está acontecendo aqui? Será que é só porque o Camboja é fraco e os Estados Unidos pode fazer o que quiser? Enfim. Fala. Muito obrigado pela sua pergunta, realmente excelente. Não, é exatamente isso que você colocou, que é justamente a questão do leverage, né, que é a influência, né, que o mecanismo que o autor considera, que quanto mais fraco o país receptor de ajuda financeira, maior vai ser a influência da potência que o está influenciando, né? Seja essa potência democrática ou autocrática, né? Isso ocorre tanto no caso das relações do Camboja com a China, quanto do Camboja com os Estados Unidos, né? Então, justamente o Camboja, inicialmente, ele não teria grande margem de manobra, né, para lidar com a competição entre China e Estados Unidos. Mas ele percebe que, como ele está presente em uma região em disputa entre essas duas grandes potências, que é o Sudeste Asiático, né,
ou dizendo a região ainda maior, a região do Indo-Pacífico, ele se utiliza dessa rivalidade internacional para conseguir maximizar os seus ganhos, de modo que ele também procura, né, ter relações comerciais com o Camboja, o Camboja também procura ter relações comerciais e investimentos com os Estados Unidos, mas quando estas são cortadas devido a questões de direitos humanos, né, que se essas forem considerações usadas importantes, né, para o governo americano do momento, ele já busca as relações com a China como uma alternativa para minimizar os impactos que essas sanções poderiam causar sobre o país, né? Então ele tem se utilizado, ele tem procurado, isso é interessante, que o PPC tem procurado posicionar o Camboja de forma estratégica nesse jogo entre as grandes potências, né? E isso é até um elemento típico da política externa de países pequenos, que é sempre explorar ao máximo a rivalidade entre grandes potências em um cenário internacional no qual ele, como nação, não teria grande margem de manobra. E então esse é um dado bastante interessante. E também, como você traz das questões históricas, sim, o Tensei aqui, ele tem um livro, né, que ele desenvolve mais, né, os motivos lá, e ele coloca essa questão dos laços históricos para promoção da autocracia ou de democracia é, dentro da área de interesses geopolíticos, né? No caso tanto da China e dos Estados Unidos, a promoção da democracia ou da autocracia, ela muitas vezes ela é voltada para regiões onde eles têm interesses geoestratégicos imediatos. E também outro dado interessante, que é o que você até falou na sua análise, é que entre os que analisam, né, as razões de por que a China, em particular, ela promove a autocracia entre os países da região, é que a China ela não tenta diretamente confrontar os Estados Unidos em países em que ele possui uma promoção democrática muito forte. Mas, geralmente, ela espera que o Ocidente, os Estados Unidos e o resto do Ocidente, eles saiam de determinado país, né, eles o tornem um pária, e daí é quando ela entra. A China, ela tem dizem que a grande estratégia da China, ela é sempre orientada por ocupar vácuos de poder, né? E isso tem ocorrido na presença, até na direção dos investimentos da iniciativa do Cinturão Rota, né, que é de 2013, também na África, no leste europeu, na América Latina, geralmente são de regimes que foram historicamente ignorados pelos investidores ocidentais, ou porque são de regimes autocráticos e violadores de direitos humanos, e por isso por isso sofrem sanções ou não recebem investimentos desses atores do Ocidente. Então a China ela tem justamente ocupado esses espaços historicamente ignorados, né, pelas potências ocidentais. Então isso é uma questão assim realmente bastante interessante. E também outro dado que se você olhar para a literatura, né, sobre promoção de democracia e promoção da autocracia, é que geralmente se considera que a promoção da democracia ela possui um interesse primário da potência, né, que promove, seria o valor da democracia em si, e a promoção da autocracia seria geralmente devido a interesses econômicos ou estratégicos, né, o alto interesse. Mas essa é a literatura anglo-saxã geralmente coloca assim. Mas se você justamente vai olhar para uma literatura de pesquisadores do sul global,
eles também sempre trazem à tona o fato de que a promoção da democracia também, ela atende a interesses, digamos assim, egoístas das potências democráticas, né? Eles também aumentam a sua influência nas regiões onde está ocorrendo processos de democratização. Isso é bastante interessante. Até mesmo nós também observamos isso muito do soft power americano na região, né, que desde a Guerra Fria os Estados Unidos investem pesadamente nas transmissões do Voice of America e da Radio Free Asia, que são quase praticamente mídia estatal dos Estados Unidos. E atualmente esses veículos de comunicação têm perdido espaço para a mídia estatal chinesa, porque a China ela também está agindo da mesma forma na região, somente por meio da Xinhua, né, e da CGTN, por exemplo. Então é só mais um exemplo de como a promoção da democracia ela também atende a interesses econômicos, políticos, militares e estratégicos, né? E também outro dado interessante que você trouxe é essa questão de porque os Estados Unidos eles não têm problema em apoiar regimes autocráticos quando é de seu interesse, né? Por exemplo, os Estados Unidos sancionam o Irã ao mesmo tempo que eles possuem uma aliança muito antiga com a Arábia Saudita, que é igualmente autocrática, né? No Oriente Médio. Também nos casos do Sudeste Asiático, os Estados Unidos sempre tiveram boas relações com a Tailândia, que é um regime que tem sido bastante autocrático, somente desde 2014, com a Indonésia, que também sempre esteve entre uma democracia frágil e sempre foi uma semidemocracia, né, seria pela tipologia. E ao mesmo tempo sanciona o Camboja. Então, isso ocorre também, muitas vezes, parece ocorrer quando o regime em questão, ele não cede à pressão americana, então eles acabam colocando essas sanções, né? E é interessante que essas sanções, praticamente todos os estudos sobre sanções internacionais demonstram que sanções elas muito dificilmente levam à mudança de regime. Na verdade, elas atingem diretamente a população civil, pois é essa que perde acesso a medicamentos, a alimentos, também afeta a segurança energética do país, né? A população civil que sofre as sanções. Tem até um dado bastante interessante que as sanções que os Estados Unidos colocaram na Venezuela a partir de 2016, sob o governo Trump, elas causaram mais de 400 mil mortes no país, justamente devido à dificuldade do país receber medicamentos. Ou seja, era um país que tinha uma economia praticamente colapsada, vivia uma grande tragédia humanitária, mas as sanções americanas elas agravaram essa situação, né, também, né? Então, eu acho que é importante para os pesquisadores da área evitarem uma análise muito maniqueísta, né, do Ocidente sempre agindo em prol da democracia, em prol de interesse. Já seria um Ocidente que agiria de forma desinteressada, né, em prol da democracia, ao mesmo tempo. Mas, na verdade, muitas vezes ele está agindo em nome de seus interesses e está piorando a situação das populações em questão e até mesmo piorando a situação dos direitos humanos, né, na região em que ele está tentando promover alguma forma de mudança de tipo de regime, né? Bom, acho que eu cobri a resposta nessa pergunta. Obrigado, é muito interessante essa pergunta. Miguel? Opa, eu queria comentar primeiramente também que eu gostei muito do texto, achei
muito interessante essa temática. Eu nunca tinha ouvido falar tão detalhadamente sobre o Camboja e suas relações internacionais assim atuais. E um dos pontos que mais me chamou a atenção no texto foi quando o autor traça 4 mecanismos causais de vínculo autoritário, né? E que ele fala primeiro lá de apoio apoio direto às empresas, né, que financiam os regimes, a maneira pela qual os regimes autoritários enfraquecem os democráticos e conseguem algum tipo de legitimidade ali no status internacional. O apoio financeiro também, né, que ele também cita como essencial para manter a boa parte dos regimes autoritários de pé. E o último, que eu achei o mais interessante de todos, é o uso de regimes autocráticos por outros regimes autocráticos como uma espécie de laboratório. Então, por exemplo, a Camboja, diante de toda a sua situação complexa social, é muito provável que a China, e eu acho também assim que os Estados Unidos fez muito isso em outros momentos da história também, aplicar certas diretrizes e coisas como um experimento mesmo, aproveitando que o seu vizinho está ali mais fragilizado, ele percebe se determinadas táticas ou estratégias são funcionais até mesmo para dentro do seu próprio eixo, né, do sua própria administração. E é realmente uma fórmula que, se você for analisar, né, todos esses 4 pontos, eles são muito aplicáveis em diversas outras situações, não apenas da esfera de influência da China, mas também dos Estados Unidos em outros momentos, e achei muito interessante, fiquei pensando muito nessa questão do uso dos regimes autocráticos, assim, com mais poder, utilizar-se dos menores ali, como, por exemplo, a gente pode ver a Rússia e Belarus, né? Ali também é um outro exemplo bastante evidente disso, em que durante os movimentos ali do povo bielorrusso de tentar derrubar o Lukashenko, né, que não larga o osso de jeito nenhum, a Rússia pôde observar e ajudar, claro, financeiramente e de outras maneiras, a sufocar todo tipo de resistência àquele governo. E ela observando ali, ó, o que acontece, as reações que acontecem ali em Belarus são um indício do que aconteceria no meu próprio território se talvez eu aplicasse isso, fizesse aquilo. Então, aproveita que tem esse pequeno estado vassalo aqui e a gente experimenta ver como que é a reação internacional. E isso ficou bastante evidente depois que a oposição foi completamente suprimida e não se ouviu mais falar sobre isso. Acabou, o Lukashenko está lá e ninguém mais questiona, né, a respeito disso, caiu no esquecimento. Então, é um ponto que eu achei muito interessante e gostei muito da sua apresentação a respeito dessas esferas de influência da China e realmente muito aplicável em várias localidades e até para a gente entender as dinâmicas do Sudeste Asiático de uma forma mais aprofundada. Muito bom. Não, bom, só para comentar, falar do Miguel, eu também acho que é bastante interessante notar que quando se analisam os artigos publicados por pesquisadores do Camboja, também é interessante notar que eles não têm grande apreço pelos investimentos chineses no país também, porque eles entendem que o Camboja está se tornando um estado cliente da China, né? Eles temem pela independência e soberania do Camboja, né? Isso dos próprios cambojanos, né? Que são isso é muito interessante, que se ao mesmo tempo há uma crítica, né, ao apoio dos Estados Unidos à posição política, que pode ser entendida como forma de intromissão, eles também entendem que a China está se intrometendo nos assuntos domésticos do Camboja.
E realmente se teme que, como o Miguel falou, o país acabe se tornando um Estado cliente, como ocorre entre a Bielorrússia e a Rússia, né? E também há uma crítica bastante grande da maioria dos analistas cambojanos e também há um sentimento generalizado nesse sentido entre os cambojanos de que a China ela está mantendo o regime autoritário do PPC em detrimento dos direitos humanos do povo cambojano. Eles também criticam bastante isso, né, os próprios nativos. E interessante é que, se você até comparar com a produção literária de outros países vizinhos da China que têm grande presença de investimentos chineses, somente os da Ásia Central, como o Quirguistão, o Cazaquistão, eles é igualmente um sentimento anti-chinês muito grande nessas regiões, pois eles têm essa mesma compreensão, né, de que a China ela está sustentando regimes autoritários e corruptos e que, ao mesmo tempo, ameaçam a liberdade de imprensa e os direitos humanos das populações locais. Eles têm críticas muito fortes a isso também, né? Então, eu acho que seria também bastante importante sempre trazer o que os próprios nativos dessas regiões pensam sobre essas rivalidades geopolíticas que está afetando de forma direta, né? Então, eu acho que é bem interessante sempre fazer uma análise bem matizada dos vários pontos de vista acerca do que está sendo estudado. Mas era só um adendo que eu quis fazer. Mas obrigado pelo comentário, Miguel. Gabriel, tem uma pergunta para ti, uma pergunta bem de quem não é da área, assim, que entendi muito superficialmente sobre esse assunto, que é muito novo para mim, que é isso que você citou do discurso da ideia de direito coletivo de desenvolvimento, que é apropriado da China, do Partido Comunista Chinês, e aplicado pelo PCC, e de que forma isso se articularia, teria uma articulação ou não com os próprios investimentos chineses para manter essa rede de clientelismo que você citou, da elite cambojana. Queria fazer um comentar um pouco mais sobre isso. Não, então, isso, na questão do clientelismo, é realmente muito comum entre os países da região eles se utilizarem dos investimentos chineses para apoiarem as elites políticas, que são tradicionalmente a base de apoio desses regimes, né? Exatamente. Então, tem até um caso similar que ocorreu na Tailândia, na reversão democrática da Tailândia, que até 2014 a Tailândia ela parecia estar num processo de democratização. E naquele ano ocorre um golpe militar, né, da junta militar, e eles colocam como primeiro-ministro o general Prayut Chan-o-cha, né? E essa reversão de regime ela foi possibilitada justamente pelos investimentos na iniciativa do Cinturão e Rota da China no país, que havia entrado recentemente antes, porque esses investimentos chineses eles passaram a ser canalizados pelos militares, isso, pela junta militar, que ela já estava no governo, mas ela não tinha dominância. Então, eles passaram a canalizar esses investimentos para daí comprar apoio político das elites do interior da Tailândia, que são elites mais protecionistas, e foram essas elites que apoiaram o golpe militar em 2014. Então, até mesmo de forma não intencional,
a iniciativa do Cinturão e Rota, ela tem possibilitado essas formas de reversão de tipos de regime em toda a Ásia, né? E o caso do Camboja, ele é muito parecido, que é justamente o fato do Partido Popular do Camboja ele se utilizar desses investimentos chineses para apoiar essa elite local que tem um viés mais protecionista, mais fechado, mais nacionalista, que se opõe, que é em oposição às elites de viés mais internacionalizante, né, que seriam mais pró-Ocidente, né? E é justamente por meio desse clientelismo que eles evitam uma transição de poder, né? Na verdade, o clientelismo ele evita um conflito entre elites, né? Justamente ou pela manutenção da elite dominante, ou ele pode aprofundar um conflito intra-elite já existente, como foi o caso da Tailândia, né, que você teve a reversão do governo. E tem até outro caso bem parecido, que foi também foi na Hungria também, após a entrada dos investimentos da iniciativa do Cinturão e Rota, que também as elites eurocéticas, né, que se opõem à União Europeia, elas foram financiadas pelo Viktor Orbán, né, logo após a ascensão dele ao poder, e com o apoio dessas elites ele conseguiu dominar totalmente garantir a maioria no parlamento. E ele fez uma reversão praticamente total da democracia na Hungria, e hoje em dia ela é considerada um país autocrático pelos institutos de pesquisa, né, como o Videm, né, que é um estudo sobre a democracia da Universidade de Gotemburgo, na Suécia. Então essa é uma questão que se coloca para os efeitos da iniciativa do Cinturão e Rota ao redor do mundo, pois ela pode ter efeitos bastante negativos para a democracia em diversas regiões e também para o Estado de Direitos Humanos, né, devido a essas mudanças de regime. Olá, boa noite. Muito obrigado. A primeira pergunta que eu já tinha anotado, basicamente já foi respondida, que era sobre a efetividade das sanções. Né? Me parece muito mais uma alerta vinda dos países do que efetivamente uma busca para solucionar os problemas que eles estão verificando ali. Mas eu também fiquei me questionando sobre essas visões, como seria a visão. Eu achei interessante que o artigo ele utilizou elementos de análise que se utilizam tanto da parte dos critérios exógenos, né, e dos endógenos. E às vezes, eu não sei se eu vou conseguir fechar aqui o pensamento direito, mas vamos lá. E às vezes eu fico pensando se essa visão de que o inimigo está lá fora, ou então que o problema é interno, acaba sendo utilizada de formas diferentes para quem é de fora e para quem é de dentro. Por exemplo, quem é de fora talvez fique com a visão de que ali tem um poder autocrático que está buscando uma hegemonia, um poder hegemônico total. E aí ele fica como inimigo, enquanto as pessoas que estão por dentro talvez vejam mais essa questão da rivalidade, influência e rivalidade externa. Né? Eu achei isso interessante, que como são utilizadas essas formas de comunicação, de rivalidade e disputa política para chegar aos seus interesses, né? De formas diferentes. Não, é justamente nesse sentido de que o sul global, né, e os países que se encontram na periferia, eles são historicamente tabuleiro do jogo geopolítico entre as grandes potências.
né, onde é o local onde as grandes potências elas vão disputar por influência e dominância, né, ao redor do globo. E é justamente o caso do Camboja, ele é exemplar em como um país pequeno, tradicionalmente rural, né, pode ser o objeto de disputa entre a China e os Estados Unidos, né, atualmente, né? E eu acho que isso que é o que torna essa questão tão interessante, porque é uma disputa geopolítica que está afetando diretamente o tipo de regime do país em questão e além de sua estabilidade e sobrevivência no poder, né? E eu acho que justamente seria necessário mais estudos desse tipo sobre outras regiões do globo para melhor entendermos o que esse cenário de rivalidade crescente, né, entre Pequim e Washington, que pode desencadear uma nova Guerra Fria, o que muitos analistas já estão prevendo que ela já está será uma Guerra Fria que está em fase inicial, né? E ela apenas vai aumentar porque a China ela tem interesse de pelo menos até 2049, se tornar a potência dominante na Ásia e talvez em até 100 anos o partido prevê a possibilidade de se tornar a potência número 1 do planeta, deslocando os próprios Estados Unidos. Existe essa orientação na grande estratégia da China, né? É uma estratégia de longo prazo, né? E eles veem, e sobretudo a expulsão dos Estados Unidos da Ásia é o primeiro passo mais importante dessa grande estratégia, né? Para eles isso é algo que precisa ocorrer, né? E os Estados Unidos, pelo menos desde o governo Trump, ele vem reforçando sua presença na Ásia justamente para que isso não ocorra, né? Então, agora e também nós estamos assistindo a divisão do cenário internacional cada vez mais entre democracias e autocracias. O governo Biden, ele recentemente, ele lançou o projeto de uma grande aliança democrática com outros países democráticos como forma de fazer oposição global à expansão da presença da China e menor escala e menor extensão da presença da Rússia também, embora essa não seja dotada do mesmo poderio econômico que a China, no globo. E é o que parece estar se desenhando, que são grandes alianças entre autocracias e entre democracias. E também a dúvida se será possível a emergência de um movimento de países não alinhados, como ocorria na Guerra Fria, porque nós temos uma economia internacional muito mais interconectada do que nós tínhamos naquela época. Ela é muito mais, há uma interdependência econômica muito maior entre países democráticos e autocráticos, né? Algo muito diferente da União Soviética, que era uma economia praticamente isolada do Ocidente, né? Então, esse é o grande cenário, e o que resta justamente para países de menor, que possuem menos recursos de poder, é justamente o de explorar ao máximo a rivalidade entre as grandes potências na sua região, né? A forma como eles podem garantir maior poder de barganha nos campos econômico, político, militar, diplomático, até mesmo isso é uma possibilidade até da própria política externa brasileira para o futuro, né? Nós temos recursos de poder
bastante limitados, né? Nossa projeção de força é muito limitada, né? Mesmo nós somos uma economia que sustenta sobretudo sobre a agroexportação, então nossa dependência do mercado internacional é absolutamente total, né? Nossa dependência, então nós também teremos que encontrar meios de lidar com uma rivalidade geopolítica cada vez mais acirrada principalmente entre China e Estados Unidos. Muito bom. Bom, temos mais comentários, mais perguntas. Felipe, Miguel, Melise, Helena. Porque, caso contrário, a gente pode ir encaminhando para o fim. São 8h34. E não sei se o Felipe tem algum comentário para fazer. Eu tinha uma pergunta bem curta, na verdade, talvez não ocupe tanto tempo. Você mencionou uma atitude, vamos dizer, uma forma de proceder da China com uma não intervenção em assuntos internos. Então, a sua ideologia política, o que você está fazendo aí do seu país, não necessariamente me importa, né? A gente continua fazendo negócio, vamos dizer. E a outra é o direito ao desenvolvimento, nacional desenvolvimentismo, talvez. Eu não sei se eu entendi certo ou pensar nisso, né? Tipo, você tem certos direitos de se desenvolver como Estado, considerando sua posição histórica, inclusive. Então, a China está reconstruindo a malha ferroviária do Laos agora, que os Estados Unidos destruiu. Né? Mas, enfim, eles parece que eles pensam, né, a situação histórica de cada país, que esses países precisam, e o caso do Covid aparecer e o Camboja está totalmente largado, e a China chegar lá e fazer um movimento maciço na área agrícola, inclusive oferecendo empréstimo agrícola para pequenos agricultores, uma coisa que, sei lá, o Brasil tem o programa Terra Brasil, ele cuida da própria população, né, para fazer isso. A China fez isso pelo Camboja, né, acho que é algo bem inovador, assim, em política internacional, mas daí você colocou esses dois fatores, e isso não é a cultura da ASEAN como um todo, que a ASEAN, ela se põe, assim, se considera um bastião do multilateralismo, diferente do que a União Europeia está sendo, justamente porque ela não se mete em política e cultura política interna dos países, o que permite ter um sultanato muçulmano como o Brunei do lado de 3 países socialistas, né? O que é uma coisa no bloco, na União Europeia, uma variação tão grande assim seria muito mais conflituosa, talvez. Então, justamente porque ela vem dessa cultura de tentar evitar um binarismo, né, de tentar, de surgir de uma cultura de não alinhamento, veio lá de trás, da Conferência de Bandung, né, uma cultura muito antiga naquela região, que eu acho que se expressou na ASEAN, de certa forma, vazou para ela, né. E daí a pergunta vem disso, a relação entre a China e Camboja difere muito da China e a ASEAN entre si, considerando esses fatores? Você acha que a Camboja está sendo um caso especial dentro da política externa da China? Uma muito boa questão. Então, primeiro, a narrativa chinesa de que ela não interfere nos assuntos domésticos de outras nações, na verdade, é um dos 5 princípios da política externa chinesa, né, que foi criados pelo Zhou Enlai, né, quando ele foi primeiro-ministro, na década de 50. Mas é justamente o fato da China se engajar na promoção de autocracia de outros países da região mostra que não passa de uma narrativa. Ela não reflete o comportamento da China porque ela está interferindo em assuntos domésticos de outros países ao, por exemplo, no caso do Camboja, apoiar a sobrevivência do Partido Popular do Camboja no poder. Então, isso é uma questão interessante. Agora, em relação à ASEAN, justamente a relação entre Pequim e Phnom Penh, ela acaba dificultando
que o bloco ele chegue a consensos, porque há países da região que possuem maiores animosidades com a China, enquanto outros possuem relações mais próximas e mais amigáveis, como é o caso do Camboja. E isso é exemplar, somente no caso que ele cita do Mar do Sul da China, que a China ela vem ameaçando a soberania de diversos países do Sudeste Asiático, justamente porque ela tem militarizado a região das ilhas do Mar do Sul da China, né, como as Ilhas Paracel, as Ilhas Spratly, o atol de Scarborough, que fazem parte de territórios que são reivindicados, né, por territórios de países da região, como as Filipinas, o Vietnã, né, mas, ao mesmo tempo, devido aos investimentos chineses em diversos desses países, ela acaba comprando aliados dentro do bloco que se opõem a resoluções que afetem de forma negativa os seus interesses na região. Né? Acho que essa é a grande questão. Que ela, na verdade, e ao fazer isso, ela acaba semeando divisão dentro da ASEAN. Ela coloca em risco o futuro da própria organização. Né? Isso é uma questão bem importante. Né? Porque a ASEAN, historicamente, pelo menos desde o fim da Guerra Fria e da ascensão da China, praticamente todos os países do Sudeste Asiático, eles sempre oscilam entre aproximar-se dos Estados Unidos ou da China. Né? A maioria não tem uma política externa muito estável em relação a uma das duas grandes potências. Mas o aprofundamento do investimento chinês na área acaba fazendo com que vários países estabilizem a sua orientação diplomática mais para Pequim, o que acaba gerando conflitos em diversas questões da ASEAN que envolvem a China. Né? Isso é uma questão bem interessante. E há também um movimento muito parecido com isso, que é o fato de que a iniciativa do Cinturão em Rota ela tem aumentado muito os investimentos chineses em países do sul global, somente da África, da Ásia e da América Latina, e esses investimentos geralmente se traduzem em votos que beneficiam os interesses da China dentro das Nações Unidas. Né? Tem esse movimento bem parecido com o que está ocorrendo com a ASEAN. Também esses votos também esses votos pró-China, eles também aparecem dentro do Conselho de Direitos Humanos da ONU, né? Geralmente países que recebem grandes investimentos chineses, ou eles apoiam a China em decisões que seriam para condenar, né, a forma como a China vem tratando a questão de direitos humanos dentro do país, né? Tanto isso foi presente nas cúpulas em torno da questão de Hong Kong e de Xinjiang, e vários países ou apoiaram a China ou se abstiveram. A América Latina praticamente inteira se absteve de criticar a China justamente devido à importância dos investimentos chineses para a nossa região, por exemplo. Né? E então, justamente, o aumento da presença global da China, ela vem colocando grandes dificuldades para um encontro de consenso das nações internacionais e também para o Estado para o Estado dos direitos humanos ao redor do globo. Isso precisa ser debatido e questionado. Isso eu acho isso bastante importante. Né? E eu realmente gostaria até de ver mais pesquisas sobre isso aqui no Brasil, pelo menos, que é uma questão que praticamente não se fala. Mas eu acho que é mais essa questão que eu quis trazer. Pode falar, Miguel. Só fazer um comentário rapidinho que eu lembrei, lendo esse texto também, foi
associação na hora que me veio com aquele vídeo que você publicou, Felipe, sobre a questão do Japão e a sua política, né, com o Sudeste Asiático. Me lembrou muito a China, esse comportamento da China com a projeção da imagem do irmão mais velho asiático, né, aquele que está ali para ajudar e tal, somos todos como se diz, né, uma grande família e tal, mas eu detenho aqui o maior progresso, a maior economia e vou ajudar todos vocês a superarem as suas dificuldades. Guardadas as proporções, né, temporais de cada situação, achei interessante que a China ela evita cometer os mesmos erros que o Japão cometeu quando também adotava esse tipo de discurso, né? Você fala naquele vídeo também que o Japão ele fazia minimamente intervenções de melhorias, né, nos lugares que ele ocupava para poder ter algum tipo de apoio local e manter, né, o seu domínio de forma mais apaziguada. E a China, ela injeta realmente, ela vai lá e economicamente ela causa um efeito muito muito evidente, e isso é interessante para manter o vínculo dela, né, com os regimes que ela ganha o apoio e faz algum tipo de intervenção. Realmente, as intervenções da China em prol dessa criação dessa imagem, né, de uma potência que está ali para ajudar outras que estão em desenvolvimento, em crescimento, é muito mais evidente, é muito mais perceptível e favorece o crescimento e a permanência da influência da China sobre esses países. Então, só essa lembrança me veio na hora também quando eu estava lendo esse texto. Alguém mais? Temos tempo, gente. Eu falei encerrar antes, mas em caso de não haver mais comentários ou perguntas, mas fiquem à vontade. Sim, Helena, pode falar. Eu não tenho exatamente uma pergunta, eu só queria agradecer pela exposição. Eu fiquei sabendo super de última hora sobre o encontro, porque me encaminharam num grupo da faculdade. Eu me interessei principalmente pela questão da China, porque meu foco de estudo é mais no leste asiático do que no sudeste asiático. E eu gostei muito da exposição e do tema da sua pesquisa. Só queria agradecer mesmo. Muito obrigado pelo interesse. E isso para comentar, né, a análise do Miguel, eu achei bem interessante. Você trouxe a questão do Japão, porque o Japão, apesar de ser um país democrático, ele não teve um comportamento muito diferente da China em relação ao Sudeste Asiático, né? Desde o fim da Segunda Guerra, justamente devido às violações sistemáticas de direitos humanos durante a expansão do Império Japonês, né, na guerra, o Japão ele investiu pesadamente no Sudeste Asiático, mesmo durante regimes autoritários, para justamente se consolidar como uma grande potência na Ásia, né? E ele tem continuado, e atualmente é uma rivalidade muito profunda entre o Japão e China no Sudeste Asiático, né, em competição por influência. E essa rivalidade só vem crescendo nos últimos anos, né? Também há muitos estudos que mostram que a Rússia é um novo ator também bem importante em investimentos no Sudeste Asiático, então praticamente todas as potências da região competem por influência na área. E somente devido à importância do Sudeste Asiático como fonte de matérias-primas, né, somente para recursos de energia, né, que é uma região muito rica em petróleo, somente na costa da Malásia, da Indonésia, e também é a região por onde passa praticamente metade do comércio do mundo, né? O Estreito de Malaca é
é uma das regiões mais estratégicas que existem, pois se esse estreito ele for bloqueado, se bloqueia praticamente metade do comércio mundial, né? E o Japão se preocupa muito também com o aumento da presença chinesa na região, porque pelo fato de ser uma ilha, ele é extremamente dependente de importação de recursos energéticos. E se a China ela conseguir garantir, ela conseguir bloquear, né, a região do Mar do Sul da China, ela é capaz de estrangular o Japão, do ponto de vista energético, né? Algo muito parecido com o que a Rússia tem feito com a Europa Ocidental agora durante a guerra da Ucrânia, por exemplo. Então, é uma questão vital para o Japão a sua competição com a China no Sudeste Asiático. Isso é algo bastante interessante também, né? E então eu acho que trazer mais análise nesse sentido seria bastante importante. A Melise levantou a mão. Na realidade, foi meio sem querer, mas eu queria agradecer a exposição, foi bastante interessante, é um tema bem complexo. E eu fiquei pensando, todo o tempo que eu estava lendo esse artigo, eu fiquei pensando assim, há um gráfico aqui mostrando a quantidade de investimento em relação a essa mudança de regime, né? Eu não sei, mas eu fiquei muito curiosa assim, para saber os dados. Apesar de que a metodologia foi diferenciada, né? Eu acabo esperando um pouco isso. Então, teria muita margem aí para investigação sobre essas relações. E eu só estou chegando agora, então eu vou ficar calada. Obrigada. Eu queria aproveitar e perguntar a Helena, eu acredito que quem divulgou para ti foi a Marina, né? Da Eu UFSC. preciso olhar. Peraí, vou abrir o grupo para ver quem encaminhou. Mas É, acho que porque eu acho que eu tinha encaminhado o pôster para ela. E a Melise, você ficou sabendo como do nosso grupo? É bom perguntar sempre, né, para saber como as pessoas estão nos encontrando. Foi porque eu acompanho o podcast, né, lá da Etia. Aí desde Sim. da cartinha eu já estava de olho, assim, só que eu fiquei meio tímida de aparecer, porque às vezes acho que não tem muito a ver, a minha formação é em economia, mas ele trouxe um tema que tem muito a ver, então foi bem legal. Muito legal, muito bom. inclusive Cássio e Felipe, eu assisti a apresentação de vocês na Semanari na semana passada e foi muito boa a exposição de vocês. Obrigado. Foi legal o evento, né? Eu achei super legal. Obrigado também. Bom, então, Felipe, a gente tem algum encaminhamento para passar para o próximo mês em relação a... Não sei se a gente... Se tem alguma sugestão. A última vez a gente tinha feito uma agenda que cobriu 3 meses, né? Agora tá vago o espaço. Então, nós temos 3 pessoas novas aqui, né? A Melise, a Helena e a Crisande. Se vocês tiverem interesse, quiserem preencher esse espaço, a gente se apresenta cada mês. Então, é sempre uma quarta-feira, mas elas são meio maleáveis, dá para escolher, né? Geralmente é a última do mês, né, Cássio? Isso. Então, se vocês quiserem se voluntariar, não se sintam pressionadas também, mas se vocês quiserem, vocês vão ser muito bem-vindas. Qualquer área do conhecimento mesmo, né? Isso. Inclusive, a Helena comentou que ela fez um trabalho sobre o Myanmar, né? Eu não ouvi depois o que vocês comentaram sobre isso, mas enfim, né? É uma ideia também, se você quiser trazer esse trabalho para a gente, para apresentar para a gente, seria bem legal. A Elise e Crisante também, à vontade. O espaço está aberto para todos, todas aí. Primeiramente, muito obrigada
Eu não sei com que frequência eu vou poder participar, porque quarta-feira é um dia que eu tenho aula. Hoje, coincidentemente, eu não poderia ir na aula e aí eu consegui participar. Mas geralmente eu tenho aula das 6 às 10 nesse horário. E sobre o trabalho, na verdade foi um trabalho que eu fiz no primeiro semestre da faculdade, assim, não tá um trabalho ruim, mas também não tá um trabalho excelente, eu acabei não me aprofundando mais nos estudos sobre isso, foi uma coisa bem pontual mesmo, assim, foi na época que teve um atentado relacionado ao povo Rohingya, eu não sei pronunciar direito, Rohingya, eu acho que é assim que fala, e eu acabei fazendo um trabalho sobre isso, assim, então, eu não me sentiria confortável para falar sobre, porque eu realmente não tenho conhecimento aprofundado, sabe? Mas eu posso vir, pretendo assistir outras vezes, só que apresentar realmente não é minha área de estudo, o Sudeste Asiático. Eu estou fazendo pesquisa no Leste Asiático agora, então é só uma coisa a mais. Tranquilo, tranquilaço. A gente pode deixar em aberto e discutindo no grupo, né? Sim, Vamos claro. deixar a Crisante falar. Pode falar, Crisante. Ok, foi uma boa experiência para mim participando nessa aula, porque eu sou indonésio, né? Então, eu agora não estou falando muito bem, desculpa, mas eu estou curioso, na verdade. Muito obrigado por acaso e outros amigos. Foi uma exposição muito perfeita também para mim e talvez a próxima eu quero participar mais. Tá bom, sim. Muito obrigado. A gente que agradece também sua participação aí. Bom, então, como o Felipe disse, a gente deixa em aberto, então vocês podem contatar a gente por e-mail ou pelo WhatsApp também. A gente tem um grupo no WhatsApp também, a gente usa ali para compartilhar informações rápidas, né, de data, horário, enfim. Então, vocês podem contatar a gente por ali ou por mensagem privada, e-mail, Instagram, enfim. Sim. E só para reforçar, dia 28, a única data que a gente já tem marcada é do dia 28 de novembro, que é a aula aberta de indonésio, com a professora Lia, que vai ser transmitida pelo YouTube. E A professora Lia que criou uma geração de indonesianistas no Brasil, né? Talvez a primeira, assim. Sim. Ótima professora, né? Se vocês tiverem interesse, não percam mesmo. Sim, eu e o Cássio estudamos com ela, né? O Miguel também. O Miguel também. Ela é excelente. É muito boa. É uma professora excelente, ela tem uma década aí de ensino de indonésio como língua estrangeira. E ela é professora da embaixada, né? Eu citei isso antes. E se ofereceu aí gentilmente, né? Voluntariamente para dar essa aula aberta pra gente. Então, quem puder, será muito legal. Dia 28, na segunda-feira, às 5 da tarde. A inscrição é por um formulário, né? Isso está no Instagram do Sastra. Eu vou pôr até o endereço aqui, caso Isso. não tenha. Ou o site novo, agora que eu coloquei lá em cima. Vai ter um post lá com toda a informação necessária. Então, muito obrigado. Fala, Miguel. Eu queria recomendar também a Lia, realmente uma excelente professora, e uma coisa que chama muita atenção é porque ela é muito corajosa de dar aula de madrugada. Muito cedo lá na Indonésia, quando ela está dando aulas às 17 horas aqui do Brasil, e é bem... Eu sempre fiquei surpreso de ver a disposição dela de dar aula nesse horário. É impressionante. Ela nunca dorme, né? E não tem nenhuma olheira. Sim, com certeza. Isso é mais impressionante ainda. Pela sua disponibilidade, pela sua exposição, foi excelente. Aprendi muita coisa com o texto e com a sua apresentação. Espero que você volte mais para falar sobre esse e outros temas aí, referentes à influência chinesa no Sudeste Asiático. Agradecer também a apresentação de
todo mundo aí que participou hoje. E nós mantemos contato aí pelo Instagram e WhatsApp, enfim, né? A gente vai divulgando os próximos eventos.